O objetivo desta aula é apresentar as principais ideias do filósofo estoico Marco Aurélio, imperador romano, que escreveu uma obra fascinante intitulada Meditações. Um livro de filosofia estoica excelente e, sem dúvida nenhuma, uma grande inspiração para os pressupostos da terapia cognitivo-comportamental e, evidentemente, para o autoconhecimento. Eu vou apresentar a vocês, a partir da parte 2 do livro Meditações, ou livro 2, conforme a edição que eu estou utilizando para apresentar a vocês, pois a primeira parte do livro, o imperador Marco Aurélio, ele apresenta a sua gratidão às pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a sua formação, tanto moral quanto intelectual, e também, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista afetivo. A partir do livro 2, o imperador Marco Aurélio passa a apresentar alguns elementos filosóficos bastante importantes que devem ser utilizados não só na prática psicoterápica, mas no próprio processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, o livro 2, que foi escrito entre os quados, um povo germânico, durante uma das campanhas militares que o imperador Marco Aurélio empreendeu durante o seu reinado, às margens do rio Rhône, onde seria a Germânia, a atual Alemanha, não é? Então o imperador Marco Aurélio, ele inicia essa parte 2 de seu livro, escrevendo o seguinte: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, maliciosas e grosseiras. Elas são assim porque não sabem a diferença entre o bem e o mal. Mas eu vejo a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheço que o homem mau tem uma natureza aparentada à minha, embora não partilhemos o mesmo sangue e nem tampouco a mesma semente, nós partilhamos a mesma mente, a mesma parcela do divino. Portanto, nenhuma dessas pessoas pode me fazer mal. Ninguém pode me infectar com os seus erros. Também não posso me irritar com meu parente nem o odiar. Nascemos para trabalhar juntos, nascemos para trabalhar juntos, como os pés, como as mãos, como os olhos, como os dentes superiores e os inferiores. Obstruir o outro é antinatural. Irritar-se com o outro é voltar-lhe as costas, é obstruí-lo. Com isso, o imperador Marco Aurélio apresenta um conceito extremamente importante que deve ser empregado durante o processo psicoterápico, que é levar as pessoas a compreenderem a importância que nós, como seres humanos, atribuímos à nossa percepção sobre o que acontece ao nosso redor. Então, o mais importante é não permitir que o outro afete o nosso raciocínio, afete o nosso discernimento, afete a nossa capacidade de livre-arbítrio. A partir do momento em que nós nos irritamos com o que o outro faz, esse outro está exercendo controle sobre nós. Portanto, um aspecto que tem que ser trabalhado cotidianamente, um aspecto que tem que ser trabalhado diariamente é a libertação do controle pelo outro. Todas as vezes que nós nos irritamos com as outras pessoas, essas pessoas estão exercendo controle sobre nós, ainda que elas mesmas muitas vezes não saibam. Então, grande parte dos problemas psicológicos que vocês, como futuros terapeutas, vão encontrar no dia a dia da atividade clínica de vocês reside justamente na incapacidade que as pessoas têm de deixar que os outros sejam quem eles são e passem a viver o que elas mesmas são.
Isso é fundamental. E aí, no segundo parágrafo do livro 2 de Meditações, o imperador Marco Aurélio prossegue. O que quer que seja este não sei que eu sou, é carne. Um pouquinho de espírito, sopro vital ou respiração e uma mente. Portanto, largue os livros. Eles não fazem parte de você. Chega de distrações. Tenha pela carne o mesmo desprezo que teria se estivesse morrendo neste exato momento. Ela não passa de um emaranhado de sangue e de pedaços de ossos, uma meada retorcida de nervos, veias, artérias. Considere o que é o espírito, ar, e nunca o mesmo, mas ar que é inspirado e tragado de volta a cada instante por nossa respiração. Por fim, pense na mente. Pense assim, você está velho. Não permita mais que a sua mente seja escravizada, sacolejada por impulsos egoístas, esperneando contra o destino e o passado e desconfiando do futuro. Então, nesse ponto, o imperador Marco Aurélio ele nos exorta a não nos abalarmos com as demandas físicas. O que isso significa e onde vocês vão aplicar isso no dia a dia da atividade clínica de vocês? Muitas vezes, nós nos sentimos compelidos à irritação, à tristeza, em algumas vezes há um estado de desequilíbrio emocional porque nós levamos muito em consideração as necessidades físicas. E nesse ponto o imperador Marco Aurélio nos exorta a sempre termos em mente que nós temos a capacidade de controlar não o nosso desejo, mas a forma como nós interpretamos o nosso desejo. Não as nossas necessidades, mas a forma com a qual nós vamos buscar satisfazê-las. Isso é que torna as pessoas realmente livres. O que torna as pessoas livres não é o externo. O que torna as pessoas livres é o exercício do controle sobre o momento de agir, a forma como reagir às diferentes circunstâncias da vida e por aí vai. Bom, o terceiro parágrafo ele diz o seguinte: o que é divino está repleto de providência. Nem mesmo o acaso está divorciado da natureza, das tramas e urdiduras das coisas governadas pela providência. Tudo procede dela, e há ainda o necessário e o benéfico para o mundo inteiro, do qual você é parte. O que quer que a natureza do todo faça, e o que quer que contribua para sustentá-la, é bom para todas as partes da natureza. O mundo é preservado pela mudança, nos elementos e nas coisas que eles compõem. Faça disso um axioma, e que ele lhe baste. Abandone a fome de livros, de modo a morrer não na amargura, mas na alegria e na verdade, grato aos deuses do fundo do seu coração. Nesse ponto, o imperador Marco Aurélio faz uma exortação a que deixemos de lado o excesso de teoria, a que deixemos de lado as ideologias, a que deixemos de lado tudo aquilo que nos tira da simplicidade que é a vida cotidiana. E basicamente o imperador Marco Aurélio, ele faz com que nós reflitamos sobre o aspecto essencial, que vai ser um verdadeiro mantra, vamos dizer assim, algo que vocês vão auxiliar os seus pacientes a buscar ao longo do processo terapêutico. Autonomia em relação ao mundo. E o que é essa autonomia em relação ao mundo? É eu viver isolado? Não. É eu ser útil, é eu cumprir os meus deveres, é eu ser capaz de exercer alguma atividade que contribua de alguma forma com o bem coletivo, é eu ser capaz de estabelecer um relacionamento afetivo, é eu ser capaz de amar e trabalhar. Nesse ponto temos aí um ponto de contato extremamente interessante
com uma frase famosa de Sigmund Freud, o criador da psicanálise, não é? Que certa vez foi perguntado a ele quais eram as principais missões do ser humano ao longo da vida, e Freud respondera: as principais missões do ser humano são amar e trabalhar. Amar e trabalhar mostram uma capacidade de amadurecimento do ego, mostram o controle dos desejos, o controle das necessidades em prol de algo que seja benéfico para os outros e para o próprio indivíduo. Amar outra pessoa é sair de si mesmo, é servir a essa outra pessoa de uma forma voluntária e não querer ser servido. Trabalhar é ser produtivo para a sociedade e não exigir que a sociedade pague alguma dívida eventualmente para você. Esses pontos são essenciais no pensamento do imperador Marco Aurélio e vejam a reverberação disso no próprio pensamento de Freud e, claro, no nosso modelo de intervenção psicoterápica, que é a terapia racional emotiva comportamental de Ellis, uma forma de terapia cognitivo comportamental. Levar as pessoas a buscarem autonomia na vida delas, a buscarem assumir responsabilidade por si mesmo e pelas suas ações. Então, a partir do momento em que a pessoa para de viver exclusivamente para si mesma e passa a ser útil afetivamente através do amor, socialmente através do trabalho, essa pessoa, ela de uma certa maneira contribui para o controle desses desejos egoístas, para essas necessidades egoístas, e isso contribui muito para a saúde mental, pessoal. Daí a importância, por exemplo, de técnicas como a arte-terapia, técnicas como, por exemplo, aquelas relacionadas à realização de uma atividade, que levam a pessoa a sair de si mesma e ser útil ao mundo, ser útil a outras pessoas. Amar e trabalhar. Certo, pessoal? Então, prosseguindo aqui no capítulo 4, no parágrafo 4, o imperador Marco Aurélio prossegue dizendo: lembre a quanto tempo você está protelando isso e quantas prorrogações os deuses lhe deram que você não usou. Passou da hora de você entender o mundo de que é parte e o poder que governa esse mundo do qual você emana, e que o tempo que lhe foi concedido é limitado, e que, se você não usar para se libertar, ele acabará e jamais voltará. Então, qual é a exortação que o imperador Marco Aurélio nos faz através desse parágrafo? A recordação de que a nossa vida terrena é limitada, o espaço de ação do mundo, devido ao tempo de vida dos seres humanos, é curto. E muitas vezes nós nos distraímos, nós vivemos distraídos e não cumprimos com a nossa missão essencial no mundo, libertar-se para exercermos o nosso livre-arbítrio, para poder exercermos a nossa autonomia, para sermos responsáveis. E ser responsável, segundo o pensamento estoico, e que é um dos objetivos do processo terapêutico, sem dúvida nenhuma, é assumir que nós não temos controle sobre o mundo, nós não temos controle sobre as outras pessoas, nós só temos controle sobre a nossa própria capacidade de interpretar esse mesmo mundo, interpretar essas mesmas pessoas e buscar agir da forma como se é esperado de nós, ou seja, com responsabilidade e autonomia. Nos próximos vídeos dessa série que eu pretendo fazer sobre as bases filosóficas da terapia racional emotiva comportamental, da terapia cognitivo comportamental, eu vou prosseguir falando de outros trechos do Meditações do Imperador Marco Aurélio e mais para frente outros autores, muito possivelmente Epiteto, anterior a Marco Aurélio e mentor intelectual desse grande filósofo, desse grande nome da história que foi o Imperador Marco Aurélio. Até breve!